Eita, minha gente, senta aí que lá vem história daquelas de arrepiar o cabelo do braço. Era uma segunda-feira, dia 12 de maio de 2014, numa cidadezinha que podia ser qualquer uma no interior de Goiás, daquelas que todo mundo conhece todo mundo, sabe? Um lugar chamado Rincão da Esperança. O nome é bonito, mas o que aconteceu por lá deixou uma cicatriz que nem o tempo conseguiu apagar direito. A gente sempre pensa que na roça, no campo, a vida é mais tranquila, que certas coisas ruins só acontecem na cidade grande, né? Pois é, que engano. A verdade é que o mato guarda segredos que concreto nenhum consegue esconder. E às vezes, a ganância fala mais alto que qualquer laço de amizade ou sangue. Esse caso prova uma coisa que eu sempre digo: dinheiro na mão é vendaval. E nem sempre ele compra paz. Pelo contrário, a história é sobre o Ricardo, um moço de seus 30 e poucos anos, filho do fazendeiro mais rico da região. O pai tinha falecido há pouco tempo e o rapaz tinha acabado de receber uma herança que, Nossa Senhora, era de fazer os olhos brilharem, mais de 5 milhões de reais, fora as terras e o gado. Dinheiro que dava para umas 3 gerações viverem sem ralar no sol quente. E o que a gente pensa? Que o caboclo ia sossegar, tocar os negócios da família, casar, ter filho. Mas não foi bem assim. Naquela manhã de segunda, ele saiu de casa na sua caminhonete zerada, uma Hilux prateada que chegava a brilhar de tão nova. Falou para a mãe, uma senhora já de idade, que ia na cidade vizinha resolver umas coisas no banco e voltava para o almoço. Deu um beijo nela, pegou a estrada de terra e sumiu. Desapareceu como fumaça. Esse foi o começo de um desaparecimento misterioso que parou a região inteira. O almoço chegou, a tarde caiu, a noite veio e nada do Ricardo. A mãe dele, coitada, já com o coração na mão, ligou para a polícia. Começou ali uma busca que ia se arrastar por anos, uma verdadeira agonia, um sumiço sem explicação que alimentou todo tipo de fofoca e teoria no vilarejo. Porque é assim, né? Onde falta informação, o povo preenche com imaginação. A polícia começou a investigação, aquele procedimento padrão. Foram na estrada que ele pegou, procuraram por marcas de pneu, alguma pista. E não demorou muito, acharam a caminhonete dele. Mas aí que o negócio começa a ficar esquisito. A Hilux estava abandonada numa estradinha vicinal, daquelas que quase ninguém passa, uns 20 quilômetros da fazenda. Tava com a porta aberta, a chave na ignição e os documentos do Ricardo no porta-luvas. Tudo no lugar, menos 2 coisas: o Ricardo e a mala de dinheiro que ele sempre carregava quando ia fazer negócio grande. Sim, porque segundo a família, ele tinha sacado uma boa quantia e estava com o resto da herança em espécie, coisa que a gente sabe que não se faz. Mas ele era meio desconfiado de banco. Um erro fatal. A primeira coisa que a polícia pensou foi em sequestro, mas não teve pedido de resgate. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nada. Silêncio total. Aí pensaram que ele podia ter fugido por conta própria. Sei lá, pegou o dinheiro e foi começar uma vida nova em outro lugar, longe das responsabilidades da fazenda. Mas a família jurava de pé junto que não. Ele amava aquela terra, era muito apegado à mãe. Não fazia sentido ele largar tudo assim, sem mais nem menos. A investigação do desaparecimento foi intensa nas primeiras semanas. Policiais a pé, de carro, até com cães farejadores, vasculharam mato, córrego, grotas, falaram com cada viva-alma da região. Mas era como se o Ricardo tivesse evaporado no ar. Um sumiço sem explicação, daqueles que entram para a lista dos casos não resolvidos e viram lenda. As pessoas desaparecidas deixam um vazio que nada preenche, e a falta de respostas é uma tortura que não acaba. Com o tempo, a poeira foi baixando. A polícia, sem pistas novas, foi diminuindo o ritmo. A imprensa parou de falar no assunto. E o caso do herdeiro de Rincão da Esperança foi virando só mais uma daquelas histórias de desaparecidos que os mais velhos contam na beira do fogão a lenha. Tinha gente que dizia que ele tinha sido pego por gente de fora, de olho na fortuna. Outros falavam que ele se meteu com gente errada, talvez alguma dívida antiga. Tinha até quem botasse a culpa no sobrenatural, falando que ele foi levado por alguma coisa do outro mundo. Coisa de cidade pequena, né? Onde a realidade é dura demais, o povo inventa um mistério para ficar mais fácil de engolir. Os anos passaram. 1, 2, 5, 8 anos de silêncio. A mãe do Ricardo, Dona Elvira,
Envelheceu uns 20 anos nesse tempo. Todo dia ela ficava na varanda, olhando para a estrada de terra, esperando a poeira que anunciaria a volta do filho. Mas a única poeira que subia era a do vento e da saudade. A fazenda, antes próspera, começou a definhar. Sem a mão firme do dono, os negócios foram caindo. Aquele desaparecimento misterioso tinha levado não só o rapaz, mas a alma da família inteira. Histórias de desaparecidos são assim. Elas não afetam só quem some, mas destroem todos que ficam. A investigação oficial já tinha sido arquivada há muito tempo, considerada um daqueles casos não resolvidos que, infelizmente, se acumulam nas delegacias do interior. A esperança da família, porém, essa nunca morre, né? Fica ali, uma brasinha teimosa debaixo das cinzas do tempo. A vida na cidadezinha seguiu seu curso. Novas famílias chegaram, crianças nasceram, os velhos se foram. A história do Ricardo virou um Jajas Calzon. Lembra daquele rapaz rico que sumiu com o dinheiro todo? Diziam os mais novos. O sumiço sem explicação virou parte do folclore local. Mas a verdade, minha gente, ela é paciente. Ela pode ficar escondida debaixo da terra, no fundo de um rio ou no meio de uma plantação. Mas uma hora, de um jeito ou de outro, ela dá um jeito de aparecer. E nesse caso, ela veio do céu. Literalmente. O progresso chegou em Rincão da Esperança, como chega em todo lugar. As fazendas começaram a usar mais tecnologia para cuidar das lavouras. E foi aí que um rapaz chamado Lucas entrou na história. Ele não tinha nada a ver com a família do Ricardo, nem morava na região na época do sumiço. Era um agrônomo novo, contratado por um grande grupo que arrendou umas terras vizinhas à antiga fazenda da família. A missão dele era simples: usar um drone, desses modernos, com câmera de alta resolução, para mapear uma imensa plantação de milho. Ele precisava ver se tinha praga, falha na irrigação, essas coisas da agricultura moderna. Era uma manhã de sol forte, céu azul, dia perfeito para voar o bicho. Lucas lançou o drone e ficou ali, na beira da lavoura, controlando o aparelho e olhando as imagens na tela do tablet. O milharal era um mar verde, imenso, balançando com o vento. Tudo parecia normal. Ele já estava quase terminando o setor, quando uma coisa na imagem chamou a atenção dele. No meio do milharal, numa parte mais densa e um pouco afastada da estrada, tinha uma mancha. Não era uma falha no plantio, nem praga. Era uma cor diferente, um formato estranho, meio retangular, com um brilho metálico que o sol fazia reluzir. Eita! O que diabos era aquilo? De primeira, ele pensou que podia ser um trator velho abandonado, um implemento agrícola que quebrou e largaram lá. Mas era muito estranho estar bem no meio da plantação, onde não tinha acesso. A curiosidade foi maior que o protocolo. Ele baixou a altitude do drone, deu um zoom na câmera e o coração dele deu um pulo. Não era um trator. Parecia a carcaça de um carro pequeno, todo enferrujado e já tomado pelo mato, quase engolido pela plantação. Nossa Senhora! Aquilo não era normal. Um carro ali, escondido daquele jeito? Aquilo cheirava a coisa errada. Aquele achado era a ponta de um novelo que estava empoeirado há quase uma década. Lucas sentiu um calafrio. Ele sabia das histórias da região, já tinha ouvido falar de casos reais de desaparecimento por ali, inclusive o famoso caso do herdeiro. Será que... Não, não podia ser. A caminhonete do rapaz tinha sido encontrada há anos. Mas e se houvesse algo mais? E se a história não fosse bem como todo mundo pensava? Aquele drone não estava só mapeando pragas, ele estava prestes a desenterrar um segredo. A tecnologia, que parecia tão distante da vida simples da roça, estava prestes a solucionar um dos maiores casos não resolvidos da história daquela gente. Lucas não pensou duas vezes. Marcou a coordenada no GPS, desligou o drone e ligou para o chefe, que ligou para a polícia. Em menos de uma hora, o lugar que era só silêncio e vento no milharal virou um formigueiro de gente. Viaturas, peritos, investigadores. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O caso do desaparecimento misterioso de Ricardo estava sendo reaberto, e dessa vez, de um jeito que ninguém esperava. Os policiais abriram caminho no meio do milho alto e chegaram até o local. E lá estava. Um Fiat Uno antigo, daquele modelo quadradinho, quase todo soterrado. A ferrugem tinha comido boa parte da lataria, mas ainda dava para ver a cor original. Um vermelho já desbotado. O carro estava ali há muito,
muito tempo. A vegetação tinha crescido ao redor dele, por cima dele, escondendo-o completamente de quem passava pela estrada. Só uma visão de cima, como a do drone, poderia ter encontrado aquilo. A equipe de perícia começou o trabalho. Era uma cena delicada. Dentro do carro, o tempo tinha feito seu estrago, mas eles encontraram o que mais temiam: restos mortais. E junto, alguns objetos pessoais que, depois de uma análise cuidadosa, confirmaram a identidade. Eram do Ricardo. Mas como? A caminhonete dele tinha sido achada em outro lugar. Que história era essa? Aquele achado mudava tudo. Aquilo não era mais um sumiço sem explicação. Era a prova de um crime. E um crime muito bem planejado. A investigação do desaparecimento ganhou uma nova vida, uma nova direção. Os detetives começaram a juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. A caminhonete abandonada na estrada foi uma isca, uma pista falsa para despistar a polícia, para fazer todo mundo pensar que ele tinha fugido ou sido levado dali. Mas a verdade era outra. Alguém o tinha atraído para aquele ponto isolado no meio da fazenda, talvez sob o pretexto de algum negócio. Ali, a tragédia aconteceu. E o assassino, ou os assassinos, usaram o próprio carro da vítima, o Fiat Uno que ele usava no dia a dia na fazenda e que pouca gente sabia que ele tinha, para esconder o corpo, afundando-o no meio da plantação que ainda estava baixa na época. Com o passar dos anos, o milho cresceu, as safras se renovaram, e o carro virou um túmulo secreto, guardado pela natureza. Esse tipo de crueldade é o que mais choca em histórias de desaparecidos que terminam assim. Não é só tirar a vida, é tentar apagar a pessoa da existência. Com a descoberta do corpo e do carro, a polícia tinha agora uma linha de investigação concreta. Eles começaram a refazer os últimos passos de Ricardo, mas com um novo olhar. Quem sabia daquele carro? Quem tinha acesso àquela área da fazenda? Quem poderia tê-lo enganado de forma tão fria? E o mais importante, e os 5 milhões de reais? O dinheiro nunca foi encontrado. O motivo do crime estava claro como a luz do dia: ganância pura e simples. A investigação voltou-se para as pessoas mais próximas de Ricardo: amigos, funcionários, parentes, todo mundo que tinha sido interrogado 8 anos atrás foi chamado de novo. Mas agora, os policiais tinham cartas na manga. Eles sabiam que o crime tinha sido premeditado, que o assassino conhecia a rotina e os bens da vítima. Durante os novos interrogatórios, uma pessoa começou a entrar em contradição. Um primo distante, que também trabalhava na fazenda, e sempre se mostrou muito prestativo e abalado com o sumiço. O sujeito, chamado Valdir, sempre teve uma vida simples, mas nos anos que se seguiram ao desaparecimento, ele começou a prosperar de um jeito meio suspeito. Comprou umas terrinhas, trocou de carro, fez umas viagens. Na época, ele dizia que era fruto de muito trabalho, que tinha ganhado um dinheiro num negócio de gado. Ninguém desconfiou. Mas agora, com a polícia apertando, a história dele começou a fazer água. A perícia no local do crime também encontrou vestígios que, com a tecnologia de hoje, puderam ser analisados. E bingo! Acharam material genético no carro que batia com o do primo. Encurralado, o homem desabou e confessou tudo. Foi um choque para todo mundo. Ninguém podia imaginar. O Valdir confessou que planejou tudo por inveja e cobiça. Ele sabia do dinheiro da herança, sabia dos hábitos do primo. No dia do crime, ele o atraiu para aquela parte remota da fazenda, com uma desculpa qualquer sobre um problema com o gado. Lá, numa discussão forjada, ele cometeu o crime. Depois, com uma frieza de gelar o sangue, ele escondeu o corpo no carro, dirigiu a caminhonete do Ricardo até a estrada vicinal para criar a pista falsa e voltou a pé para terminar o serviço sujo, abandonando o Uno no meio do milharal. Ele queimou o dinheiro, segundo ele, com medo de ser rastreado. Uma mentira, claro. Provavelmente gastou tudo aos poucos para não levantar suspeitas. Um dos tantos casos reais de desaparecimento que, na verdade, é um assassinato cometido por alguém em quem a vítima confiava. A justiça foi feita, o primo foi preso e condenado. A dona Elvira, mãe do Ricardo, finalmente pôde enterrar o filho e ter um lugar para levar uma flor. A dor da perda nunca vai passar, mas o tormento da incerteza, esse sim, acabou. E tudo graças a um rapaz fazendo seu trabalho e a um drone voando sobre uma plantação. Essa história nos ensina tanta coisa, né? Primeiro,
que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um jeito de vir à tona. Segundo, que a tecnologia, muitas vezes vista como algo frio, pode ser uma ferramenta poderosa para trazer justiça e paz para as famílias. E terceiro, e talvez o mais importante, nos lembra de ter muito cuidado. A maldade, às vezes, não vem de um estranho na estrada escura. Ela pode estar sentada na sua mesa, dividindo o pão, com um sorriso no rosto. Esse caso de desaparecimento foi resolvido, mas quantos outros casos não resolvidos ainda existem por aí? Quantas famílias ainda esperam por uma resposta, por um sinal, por uma descoberta que um drone, uma câmera ou um simples acaso possa trazer? E aí, na sua cidade, na sua região, tem alguma história assim? Algum sumiço sem explicação que nunca foi solucionado? Me conta aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre pessoas desaparecidas, manter essas histórias vivas, porque cada uma delas é uma vida que importa. Fiquem espertos, cuidem dos seus, e como dizia minha avó, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Agora que você aprendeu como a tecnologia pode desvendar um desaparecimento misterioso como esse, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como o Google Maps ajudou a resolver um caso que estava parado há mais de 20 anos. O link está aqui na tela e na descrição. Valeu, gente, e até a próxima história!